Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco, né, de uma reflexão a respeito do espírito de engano e os obstáculos da ação desse espírito, né, no nosso processo de cura e libertação. Mais uma vez, eu gosto sempre de afirmar que aqui nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, é uma reflexão, chamar vocês, né, que vão ouvir esse vídeo, a pensar um pouco nessa caminhada de processos e discernindo, né, como nós devemos nos comportar, o que nós devemos ouvir. Então, vem comigo nessa reflexão, tá? Nós precisamos entender que a cura e a libertação, né, que Cristo conquistou na cruz por nós, vai envolver processos. É um estilo de vida, de andar curado, andar liberto, é um estilo de vida que Cristo venceu na cruz por nós. Muitas vezes nós deparamos com pessoas que entendem que o processo de cura e libertação vai transformar a nossa caminhada numa caminhada sem problemas, sem conflitos, e é preciso a gente já salientar, né, que um andar liberto, um andar curado, não significa ausência de problemas, ausência de dificuldade, até porque o próprio Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, né? E também um texto que eu gosto muito de refletir em Tiago 1, né, do 2 ao 8, eu acho que vale a pena a gente ler esse texto, pelo menos parte dele, e mais uma vez aqui eu quero recomendar para estudar todo o capítulo, todo o livro de Tiago é muito importante, estude toda a Bíblia, né? Mas eu vou ler para vocês esse trechinho que está lá em Tiago 1, do 2 ao 8, que diz: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então, considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. Esse texto me chama muita atenção, porque ele vai falando sobre a dúvida. A dúvida é uma das armas que Satanás usa desde o princípio, desde a queda do homem, desde o Éden, ele usou para nos tentar, né? Dúvida, será que foi isso mesmo que ele disse? Será que você é mesmo? Então, essa dúvida permeia, é uma arma que Satanás usa para nos tirar, nos afastar da verdade, né? Nos levar para uma incredulidade, abalar a nossa fé, né? Então, nós precisamos nos posicionar em fé, né, de que nós recebemos, e andar nesse entendimento, né? O processo de cura e libertação, por ser, né, envolver muitos processos, nós vamos passar por provas, por visitações, precisamos entender e crer, né, nos apropriar dessa verdade, que os céus estão a nosso favor, quando nós assumimos o posicionamento de um viver livre de traumas, feridas e pecados. Mas o nosso adversário, ele está de olho, e ele sempre estará de olho, e não deixa de lançar os seus dardos inflamados, suas setas, e buscar ganhar vantagem sobre nós. Não perca de vista que ele é paciente, a paciência é uma característica dele, né? Ele era considerado um sentinela, um guardião, que ela fica a postos, né? Incansavelmente, né?
Nós, como filhos de Deus, nós estamos ainda sendo desenvolvidos, né, nesse fruto do Espírito, que é a paciência. O que vai fazer a diferença nesse processo? O que vai realmente marcar o nosso posicionamento em fé, né? Eu quero dizer para vocês que discernir a natureza das batalhas é essencial, né? Precisamos entender qual é a guerra que nós estamos lutando agora, né? Se faz parte desse processo de mudança de mentalidade, reeducação, se é o diabo nos tentando, se é Deus nos provando para nos aprovar, ou é uma falta de posicionamento nossa, né, diante da cura e da libertação. Precisamos entender isso. Um exemplo rápido aqui para vocês, né? Vamos supor, uma pessoa que vem de um processo de libertação e cura na área do abuso, né? Uma pessoa que foi sistematicamente abusada ou que desenvolveu uma passividade ou uma rebelião em decorrência desse quadro de abuso, ela precisa ser firme e constante no seu novo posicionamento pós esse entendimento, essa cura, vamos dizer assim, e essa libertação na área, né? Então, no início de qualquer processo, e eu vou ilustrar aqui essa pessoa, que ela vem da passividade, da rebelião gerada por um abuso, nós precisamos encontrar o equilíbrio. A tendência se ela andou na passividade, ela pode ir para uma extrema rebelião. Se ela andou em extrema rebelião, ela pode ir para uma extrema passividade, né? A tendência é ir para o extremo oposto daquele lugar que nós somos curados e recebemos libertação, né? Então, ela vai precisar, essa pessoa precisa se posicionar firmemente em Deus, ter um relacionamento com Ele, uma vida firmada em Cristo, na sua palavra, na verdade de Deus a respeito dela, removendo essas mentiras, né, discernindo essas questões que vêm à nossa mente para nos aprisionar a lugares onde o Senhor já nos libertou, né? É preciso uma busca constante pelo Espírito Santo, a dependência da instrução de Deus para esse tempo, nesse processo, né? Então, a pessoa pode falhar, ela pode desistir, ela pode cair de novo em passividade, ou cair de novo em rebelião e desistir. E isso vai acontecer, tá? Sempre que nós saímos, né, de um lugar de cativeiro, de um lugar onde nós fomos aprisionados e fomos curados, pode ser que nós venhamos a cair novamente, porque é um processo de mudança, né, de entendimento, posicionamento. Então, quando caímos de novo, poxa, mas eu já fui liberta, eu já fui curada disso, desse trauma, dessa ferida, eu já saí desse cativeiro, e de novo essa situação, e eu não estou dando uma resposta adequada. Nesse momento, pode acontecer de a pessoa desistir na falha, né, nessa queda, ou buscar ajuda e continuar até vencer essa área que está sendo trabalhada, né? Então, nesse momento, o espírito de engano pode soprar, levando para nós uma sensação de incapacidade, de indignidade, são setas, né? Olha, você não consegue, esse lugar não é para você, isso não é para você, e vai aprisionando a pessoa e ela não busca ajuda. Porque nesse momento é importante a ajuda de uma pessoa madura e que tem entendimento para pegar na nossa mão, porque quando estamos fracos, né? Nós muitas vezes vamos precisar de alguém enviado por Deus para a nossa caminhada. A palavra diz que é bom que sejam dois. Porque quando um cai, um está fraco, o outro vai ser esse suporte enviado por Deus, né? Mas vamos retomando aqui, falando aos poucos sobre por que o espírito de engano, ele vai nos enganar e como ele engana, né? Como eu falei inicialmente, ele é o campeão de gerar dúvida, né? O se você é mesmo filho de Deus, é uma arma que ele usa com bastante frequência, que leva o homem até a incredulidade de quem Deus é. Né? Se tu és mesmo filho de Deus, por que você está nessa situação? Foi mentira aquilo que você viveu, não tem nada a ver aquilo que você viveu. Não é a verdade, né? É um ataque frontal à nossa identidade, que é o alvo de Satanás, né? Ele atacar a nossa identidade. Ele coloca em dúvida a paternidade de Deus,
E como o pai da mentira, ele tenta exercer até uma certa empatia, né? Levando a pessoa, às vezes, até para um vitimismo. Olha como você está sofrendo, isso não adianta nada, é mentira, é? Eu posso te ajudar, veja o que eu posso te oferecer, e colocar diante de nós até banquetes e mesas de onde o Senhor já nos tirou, né? Então, foi esse mesmo espírito que tentou Jesus no deserto, lançando dúvidas quanto à identidade dele, oferecendo comida, né? Oferecendo manjar, oferecendo fartura, né? Então, precisamos entender que o espírito de engano, ele realmente chega com força, mas muitas vezes ele também é alimentado por alguns sims, né, que nós podemos dar algumas concessões. Ah, isso aqui pode, isso aqui não é tão sério, isso aqui não é tão grave. São vozes de engano que muitas vezes podem estar dentro mesmo de nós, né? Atuando para a gente deixar essa verdade absoluta de Deus. Precisamos entender e não, vamos dizer assim, não nos levarmos por uma fala que muitas vezes até subestima, né? Essa capacidade que Satanás tem de destruir, né? Ele veio para roubar, matar, destruir, e o propósito dele é atingir o próprio Deus com isso, né? Mas a verdade é a própria expressão de Deus e quem ele é. Qualquer tentativa de explicar a verdade fora de Deus vai ser um engano, é um engano, né? Hoje nós vimos falar muito de um mundo pós-verdade, onde cada um tem a sua verdade, que a verdade é relativa, é para você, a Bíblia é para você, não é para mim, esse estilo de vida não é para mim, é só para você. Todas essas afirmações, elas são provenientes de um espírito de engano, né? E por que ele consegue enganar tantas pessoas? Porque ele se apresenta parecido com a verdade, mas ele fala a nossa carne e a nossa natureza caída, né? Bem como através de comando das nossas feridas não curadas, por exemplo, né? Ele vai falar para você, olha, isso não tem jeito, essa forma que aconteceu com você é porque você é assim, é porque você é assado, né? Então, a gente não pode subestimar que ele atua, né? Ele vem atuar na nossa vida, mesmo após nós passarmos por um processo de enfrentamento com a nossa história, mesmo após a gente fazer os nossos caminhos de volta, reparar brechas na nossa vida, o Satanás, ele não desiste fácil, né? O espírito de engano, ele atua desde o Éden, e é alertado nas escrituras, né? Que nos últimos tempos ele ganharia muita força. Vamos ver que, em razão da própria corrupção do homem, e jamais pela redução do poder de Deus que ele atua. O poder de Deus continua sendo absoluto, continua sendo acima de tudo, de todos, né? Mas é a própria corrupção do homem que faz com que ele vá ganhando vantagem. Nunca, jamais será a redução do poder de Deus, né? O espírito de engano geralmente se apresenta colocando dúvidas, como fez com Eva, não como de nenhum fruto. Vemos que Eva mordeu a dúvida lançada por Satanás, ela deixou de acreditar no que Deus disse, acreditou na serpente, ouviu a voz do engano, se deixou seduzir, né? É a mesma maneira que ele tentou Jesus no deserto, mas diferente de Eva, Jesus declarou a palavra, ponto a ponto, né? Satanás não desistiu fácil, ele usou a própria palavra de Deus para seduzir Jesus, né? Quando ele falou, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, né? Nós podemos aprender aqui, né? O espírito de engano, ele conhece muito bem a Bíblia, né? E por isso que há tantos falsos mestres nos púlpitos, tantas outras frentes que seduzem os filhos de Deus e encontram caminhos fáceis para as questões da vida, né? Para esse tipo de atuação, especialmente, precisamos ter firme a palavra de Deus, que diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela, né? No afã de receber uma cura, no afã de receber uma libertação, muitas pessoas incorrem no erro de procurar caminhos fáceis.
soluções rápidas para os meus problemas, né? Nesse mundo onde tudo é muito rápido, onde tudo tem que acontecer ontem, onde tudo é para agora, eu quero ser feliz agora, eu quero ter poder agora, eu quero ter sucesso agora, tudo muito instantâneo, muito rápido, nós precisamos estar atentos a essas promessas, falsas promessas, né? De facilidades, que muitas vezes até vão aprisionar mais ainda as pessoas em caminhos largos. Caminho largo, o caminho de facilidade, é um caminho aprisionador, né? A nossa carne, ela quer facilidade, ela quer superficialidade, ela quer uma vida material próspera, né? Tudo do jeito que eu sempre sonhei, aqui e agora. Isso é um alerta que constitui uma brecha muito violenta para a atuação do espírito de engano na nossa vida, né? E como aqui a gente pode discernir o espírito de engano, né? Discernir os espíritos identificar basicamente o que vem de Deus, da natureza humana ferida, ou demônios ou pessoas. De onde vem, né? O discernimento do espírito de engano está em identificar o que é bom para nós no ponto de vista de Deus e do seu plano para a nossa vida. Ou seja, a base é um relacionamento sólido com Deus. Não se trata da minha vontade, não se trata da vontade ou da promessa que vem externamente até a mim. Se trata de eu discernir, identificar o que é bom para mim do ponto de vista de Deus e do seu plano para a minha vida. Por isso, não tem como não estar alicerçado na palavra, não ter um relacionamento sólido com ele. 1 João 4 fala assim, ó, amados, né, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, conhecer a verdade, se relacionar com a verdade, é o antídoto para discernir o espírito de engano. Somente o relacionamento íntimo, profundo com a verdade, nos leva a identificar esse espírito e a sua voz. Jesus disse que as suas ovelhas reconhecem a sua voz e a obedecem. Em João 10, o Senhor se apresenta como bom pastor, a porta aberta para que as ovelhas entrem e encontrem pastagens. Então, precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. O capítulo 10 de João nos traz muitos ensinamentos a respeito disso. Ele mesmo nos alerta sobre a porta, nós sabemos que a porta é estreita, que o caminho é apertado, então aí a gente já pode discernir onde há um engano. O caminho é largo, apresenta facilidades, saídas rápidas, cuidado, é um alerta, pare, observe, vá para a palavra, o que a palavra diz a respeito do caminho, da solução, como é isso? O ladrão, ele não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. O próprio Jesus revelou lá em João 10 a natureza de Satanás. Ele é um ladrão, ele é um assassino e ele é um destruidor, além de ser um pai da mentira, um enganador. Jesus fala que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. As desordens da nossa vida, elas são sinalizadores, de que não estamos desfrutando dessa vida conquistada na cruz, que é o zoe de Deus, a vida de Deus jorrando em nós, e devem ser tratadas adequadamente à luz da palavra, numa conexão direta com Deus. Quando Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, e ele dá a vida, ele morre para as suas ovelhas, para um benefício, ele dá esse benefício a nós, ele morre em lugar das ovelhas, Então, assim, aí nos aponta para um outro discernimento, que o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas não vai se apresentar dizendo me dê, Ele é pregado largamente, ele é pregado na cruz, ele se deu, Mas o que nos é ensinado? Quais são as vozes que chegam para nós em forma de engano, se opondo a esse bom pastor que se deu pelas ovelhas? É assim, me dê X e tenha sucesso em tudo. Seja feliz hoje, pare de sofrer, a campanha das 7 sextas-feiras milionárias, tudo muito baseado no ter, no eu receber.
que se opõe à palavra de Deus, né? O próprio amor se deu, né? Deus continua se dando ao homem, né? O Espírito veio, ele deu o Espírito para habitar em nós. Então, veja que essas falsas promessas de cura, de sucesso, de libertação, são vozes de engano e que vão interferir no nosso processo de cura e libertação, né? O assunto é muito vasto, gente, mas nós podemos aqui, fechar, focar só em alguns aspectos, né? Como, por exemplo, algumas ideologias, né? Principalmente nessa área da desumanização do homem, né? Das questões da sexualidade, empoderamento feminino, essa descaracterização, né, do homem masculino, né? O espírito de engano tem uma atuação forte, cada vez mais abrangente, porque passa a ideia de que os processos que nós temos que enfrentar em Deus são difíceis. E a gente vê as pessoas falando assim, é difícil, é mais fácil eu querer viver como eu quiser. É mais fácil eu mesmo tomar minhas decisões. E nós precisamos estar atentos aqui, amados, porque é sutil esse caminho e essa influência. Mesmo pessoas que têm já um conhecimento na área da cura, da libertação, conhecimento da palavra, podem se deixar levar por um cansaço, um esgotamento, por não discernir a natureza da batalha, como eu falei inicialmente. Né? A gente vê hoje uma verdadeira batalha, né, contra essa descaracterização do homem, né, contra essa inversão de papéis, esse empoderamento feminino, a mulher sendo endeusada, né, o homem anulado, falando um pouquinho mais na área do humanismo, que também tem a atuação do espírito de engano, né, eu me lembro da Simone de Beauvoir, né, uma das precursoras do feminismo. Ela disse que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Olha a sutileza do negócio, né? Então, é uma mentira, né? Você nasceu assim, ou você escolhe o que você quer ser. Não, você pode se tornar, você não nasceu, você se torna, e se torna o que você quer ser. Né? Veja se não é a própria voz da serpente dizendo, você não é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o poder de ser o que você quiser ser. E ainda as piores coisas nós já vemos, né? Perceba, é muito importante a gente perceber que o espírito de engano, ele vem com a falsa promessa. Ele vem com a promessa de liberdade. Né? O ser humano, ele anseia por uma liberdade. Nós ansiamos por uma liberdade. Mas a palavra de Deus vai nos falar de uma liberdade para a qual Cristo nos libertou. É uma liberdade que nos tirou da escravidão do pecado. Então, precisamos conhecer as Escrituras, conhecer aquele que nos libertou e o seu caráter, e saber como é que funcionam esses processos. Né? Um breve comentário, né, a respeito, porque isso também interfere no nosso processo de cura e libertação, porque foi para uma liberdade que Cristo nos libertou, mas com essa mentalidade caída dessa falsa liberdade, o espírito de engano vai enredando, tornando muitos, muitos cativos, né? Nessa área, em todas as áreas, na verdade, na vida de uma pessoa, ele vai tentar agir. Né? Por isso que eu sempre recomendo, estudem, pesquisem, eduquem seus filhos à luz da palavra, levem seus filhos a refletir, a enxergar o mundo onde eles vivem à luz da palavra, para eles poderem discernir o que é santo e o que não é santo. O que leva a uma eternidade ou o que não é apenas um engano, uma promessa de uma vida boa aqui e agora, né? E como, sendo mais específico, né, como que o espírito de engano pode atrapalhar ou interferir no nosso processo de cura e libertação, né? Lembra que ele é paciente, perseverante, não desiste, né? E aí são coisas que já confrontam quando nós passamos por um tipo, né, vamos dizer assim, eu vou falar um tipo, né, nós passamos pela cura, pela libertação, ou algum nível de cura e libertação que nós recebemos, nós somos desafiados de forma mais profunda a enfrentar os nossos processos, né? E nós vamos ser testados na nossa paciência, na nossa perseverança, né, para permanecer. Embora tudo ao nosso redor pareça que não vai ter uma mudança instantânea, muitas coisas talvez até nem mudem, dependendo da história de cada um, a história individual de cada um, até onde cada um foi.
Mas o Satanás, ele vai estar ali, o espírito de engano, ele vai estar ali, de forma paciente, perseverante e de olho, né? Ao derredor. Ele veio para roubar, matar e destruir. É o que ele faz, né? De forma veloz ou de forma sutil, a partir da legalidade que ele encontra em nós, né? Legalidade ou brechas, né? Você entende o que é isso? Pecado, né? Onde a gente se torna o quê? Vulnerável. Ele anda ao derredor, procurando a quem tragar. Quando a gente dá uma brecha, um alimento, um pecado, ele vem e atua, né? A legalidade na Bíblia, né, ela refere-se ao cumprimento das leis e princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Por Deus em sua palavra. É a obediência aos mandamentos, é a prática da justiça, é um viver livre do pecado, né, que faz com que essa obediência, né, aciona o céu a nosso favor, mas a desobediência vai acionar o inferno, vai acionar Satanás, da legalidade ou ele, né? Que a partir de um direito legal concedido por nós, ele sai do derredor e vem para perto, né? Entrando na vida da pessoa através dessas brechas, né? Enfim, que ela mesma abriu, né? Pecados praticados ou deixados, mas ainda não confessados, também é uma área que a gente precisa discernir, né? Pecados praticados, deixados, mas ainda não confessados, eu digo que é uma lenha para o acusador, né? Ele não age sozinho e tem diversas maneiras de atuar na vida de cada pessoa, né? Um exemplo, né, partindo mais especificamente ainda para a questão da libertação, né? Dentro do pecado deixado, mas não confessado, né? Um exemplo, um sangue na linhagem, ou um crime cometido até às vezes pela própria pessoa, né? Crimes mesmo de tirar vida, roubos, assassinatos, abortos, enfim, né? Foi deixado, a pessoa praticou, mas ela não confessou, isso está lá atrás, está na luz, né? Palavras de morte proferidas, você vai morrer, quando você crescer vai acontecer isso, proferidas por pais, figuras de autoridades, são cadeias, são coisas que não existe zona neutra na nossa vida. Não existe palavras que são jogadas ao vento e ficam ali pairando ao vento. Não, elas geram vida ou morte, né? Outra questão, né, tentativas de tirar a própria vida, né, enfim, pensamentos de morte que vão resultar em morte de sonhos, projetos, relacionamentos, são coisas que estão, às vezes, na área dos pensamentos, mas a gente não pode esquecer que a própria palavra de Deus diz assim, como o homem pensa, assim é, né? Então, aquilo que eu penso acaba sendo manifesto em palavras, e que, se não chegar até mesmo a ser expresso através de atitudes. Por exemplo, se eu penso assim, um pensamento que entrou na minha vida por uma questão de morte, um espírito de morte, né? Aí você começa a ver uma pessoa falar assim, a vida é assim mesmo, né? Não nasci para vencer na vida, minha vida não vale nada. Olha o vitimismo. A pessoa aprisionada no vitimismo. É um engano, ela não é vítima. Nós não somos vítimas. Vitimismo não faz parte do caráter de Deus e nem ele quer nos aprisionar nesse lugar. Né? Aí vem com sutilezas, entende? Ninguém me entende, eu me amo, né? Eu não sirvo para nada, isso aí não é para mim. São pensamentos que vão levando a pessoa a um quadro de ansiedade, muitas vezes, depressão, porque ela tende ao isolamento, a vida vai perdendo sentido, ela vai acumulando frustrações, pânicos, fobias, até uma depressão. Olha como o espírito de morte vai roubando sonho, vai roubando a planos, vai roubando o vigor, vai roubando a vida, vai destruindo a alma até matar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas isso é verdade ou é mentira? Então, somente trazendo a verdade de Deus através da cruz é que nós podemos vencer esse engano de que nós não vamos dar certo, de que isso é assim mesmo, eu preciso me isolar, as pessoas não precisam saber, né? Então, como é que eu posso, nesse momento de dúvida, nesse momento de desistência, dessas vozes, esses pensamentos, eu preciso confessar.
Eu preciso chegar às raízes, entender, lidar com as questões da própria história. Eu não acredito em cura e libertação sem lidarmos com as questões, né? Sem trazermos para frente. Olha, aconteceu isso tem um nome, esse pecado tem nome, esse pecado tem data. Me arrependo dele, confesso, deixo e sigo no novo posicionamento. Firme posicionamento, sabendo que também que eu vou colher ainda algumas coisas de sementes ruins que foram plantadas, mas eu agora vou começar uma nova trajetória. E nessa nova semeadura, o espírito de engano ele vai tentar impedir essa semeadura. Com essas vozes, olha lá, mostrando, te apontando, né? Aquilo que, é difícil, deixa isso para lá, né? Outra forma que o espírito de engano vai agir na nossa vida, impedindo esse processo de cura e libertação para o qual Cristo nos libertou e nos curou, é através de falsas crenças e fortalezas na mente, né? Demônios, eles atuam sob o comando do espírito de engano, eles atendem por diversos nomes. Eu falo muito do nada a ver, o já sei, o tempo cura, já faz muito tempo, não precisa mexer com o passado, é difícil, eu não consigo, eu desisto. Muitas vezes você vê pessoas suspirando e fala assim, ufa, mas é difícil. Aí esse é difícil, cansei, entrega os pontos, já vai atraindo uma desistência, né? Mas isso aqui não dá para perdoar, isso aqui não dá para mexer, essa luta eu preciso vencer sozinho, né? Ninguém me entende. Nada disso está na verdade do caráter de quem Deus é. Nada disso. Ele sempre vai nos trazer, a palavra sempre vai nos trazer para o quê? Para o corpo, para os irmãos, para ele, a um estar presente, na verdade, estabelecido na rocha, né? Esse nada a ver, isso é bobagem. Muitas pessoas podem estar até me ouvindo agora e dizendo assim, nada a ver com o que você está falando, né? Então, cuidado, que nossa mente, ela vai ser atacada, né? Ela vai ser alvo dos dardos inflamados de Satanás, né? Mas ele vai se alimentar do que nós dermos para ele, né? Nós podemos fazer a nossa vontade acima de tudo e de todos, isso também é uma munição, né? Para o espírito de engano atuar, quando a gente vai falar assim, eu sinto ou eu não sinto, eu quero ou eu não quero, e isso vai demandar de nós uma atitude baseada no que eu sinto, no que eu não sinto, no que eu quero, na minha vontade, no que eu não quero, eu acabo indo para o centro, eu passo a ser a prioridade, porque o que nós ouvimos, até mesmo dentro de algumas comunidades de fé, é que o importante é você estar bem, você se sente bem. Então, se você se sentir bem, tudo bem, né? Então, isso é uma visão humanista, é uma visão hedonista, e o espírito de engano atua fortemente através dessas palavras, através desses entendimentos, dessas falsas crenças, né? Outra forma, assim, trazendo mais para dentro do contexto cristão, quando o espírito de engano, ele vai nos ocupar muito, né? Pode nos ocupar muito a ponto de nos deixar sem tempo algum para um relacionamento com Deus, para o nosso tempo a sós, nosso tempo de solitude, né? Por exemplo, eu tenho que fazer tantas coisas, senão ninguém faz, né? A verdade é essa atitude de eu tenho que fazer tudo, senão ninguém faz, está revelando outras feridas, outras coisas, às vezes até um lugar onde Deus está tentando já tirar a pessoa, né? E nós podemos cair no engano de achar que estamos fazendo a obra de Deus, mas, na verdade, estamos deixando de ser a obra de Deus, né? Outra forma que o espírito do engano se alimenta e vem atuar para nos manter aprisionados e não libertos são os pecados ocultos, né? Aquilo que está nas trevas, aquilo que está em oculto, vai te aprisionar. 1 João vai nos alertar com relação a isso. Deus é luz e não há nele escuridão alguma, né? E vai falando dos pecados que precisam ser confessados, ele é fiel e justo para nos perdoar, mas é pecado confessado. Aí as pessoas falam assim, eu já confessei para Deus, né?
mas a palavra, ela explica ela mesma. Tiago 5,16 manda a gente confessar as culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Entende como tem um desdobramento da palavra e muitas vezes o espírito de engano, ele vai usar a palavra, nos aprisionar num texto, fora de um contexto, sem um outro texto que confirme ou complemente aquela passagem, para nos colocar num lugar de isolamento. Não, já está confessado, Deus já sabe, mas a palavra diz que nós devemos confessar, né? A voz do nosso eu, muitas vezes, ela vai se associar à voz do inimigo, sabia? Por isso que nós precisamos estar ali, ó, tendo um relacionamento diário com o Espírito Santo, discernindo a voz dele, né? Calando a voz do nosso eu, porque ela muitas vezes, sim, pode se associar à voz do inimigo, e sem a gente perceber. Como que ela vai se associar à voz do meu eu, vai se associar à voz do inimigo? Trazendo sentimentos como vergonha, medo, culpa, autocondenação, reputação, orgulho, justificativas, né? E parece assim, tudo tem uma cara assim de legitimidade, né? Ah, ninguém vai entender, não quer incomodar, né? Ou então, às vezes, vem uma voz assim, ah, você será rejeitado, se souberem que você cometeu tal coisa, se souberem disso, você vai ser rejeitado. Você corre o risco das pessoas te rotularem, te rejeitarem, né? Não posso incomodar as pessoas com os meus problemas, né? Nosso querer, né? Ele vem em benefício próprio, né? Achando que até que é Deus, né? Deus quer que eu viva bem feliz, aí eu preciso comprar isso, fazer aquilo para me sentir bem, o foco nas coisas, em necessidades criadas a partir de uma mentalidade cativa. Porque as nossas necessidades, todas elas serão supridas em Cristo Jesus. Deus não deixa nós passarmos necessidade, nós precisamos avaliar o nosso conceito de necessidade também, né? Nós não fomos chamados para nos sentirmos bem, nós fomos adotados como filhos e chamados para sermos santos, parecidos com Cristo, restaurando a nossa imagem e semelhança perdida na queda, né? Outra forma como o espírito de engano pode, né, alcançar muitos de nós, que não sejamos eu e você, mas é através do ensino, né, o falso ensino, né? Eu recomendo que você leia o capítulo 2 de Colossenses, né? O versículo 4 vai dizer assim, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Palavras persuasivas, é o falso ensino, né? Recomendo que você leia também lá, são muitos textos para a gente ler, mas anota aí para você ler 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, 1 Timóteo 6, do 3 ao 10, a primeira carta de João, primeira epístola de João, no capítulo 1 ao 4, especialmente, fala muito sobre a questão do espírito de engano, dentro do ensino. Então, alguns exemplos que a gente pode dar de falsas teologias ou doutrinas vão incluir a crença de que Deus não é uma trindade, né? O relativismo moral, que é aquilo assim, cada um tem a sua verdade, o que é bom, o que você condena, para mim está tudo bem, e vice-versa. E a verdade de Deus, ela é única, absoluta, desde o início e será eternamente, né? A crença de que Deus não pune os pecados, porque afinal de contas Deus é amor, isso é muito pregado hoje em dia, né? As terapias alternativas, caminhos alternativos, eu falei inicialmente, né? Não confessam Cristo, não reconhecem a cruz, o sangue de Jesus como o único poder para salvar, curar e libertar. A teologia da prosperidade, infelizmente, a gente tem tido relatos de abusos até financeiros, né? Valores estipulados, como ofertas, com a promessa de se obter algo em troca, usando o nome de Deus para isso. Não sei se você já ouviu falar da teologia universalista, ela está entrando muito, né, dentro vem associado com o humanismo, né, é uma doutrina que defende que todos os seres humanos serão salvos por Deus, né, com base na história da humanidade, né, nas escrituras e na natureza de Deus. Ela usa a Bíblia para pregar essa teologia, né? Então, algumas vertentes desse universalismo acreditam que o diabo e os seus anjos caídos também
serão reconciliados com Deus. Veja a seriedade disso. Precisamos estudar a Bíblia, né? A própria questão do sincretismo religioso, né, que coloca poder em coisas, amuletos, correntes, campanhas, né, para obtenção de algum favor de Deus. A promessa de sucesso terreno, em detrimento da vida no espírito, né, o homem no centro, aquele seja feliz aqui e agora. Então, perceba que falsos ensinamentos aprisionam a pessoa ao invés de libertá-la, né? E nós temos várias maneiras que podemos identificar um ensino falso, né? Primeiro, precisamos andar em discernimento, né? Fique atento à motivação da pessoa que está falando, à vida da pessoa, a vida de quem você está ouvindo, né? Cuidado com os falsos profetas, Jesus nos alertou sobre isso. Não acreditar em qualquer coisa, ouvir de qualquer lugar, né? Alimente-se espiritualmente da palavra através de uma vida devocional. Relacione-se com pessoas idôneas, tementes a Deus, observe os frutos. Congregue numa comunidade de fé onde a palavra é pregada, mas confira, seja bereano, venha discernir todo o ambiente na comunidade de fé, é um ambiente profético, é um ambiente espiritual, nós precisamos entrar nesse lugar discernindo espiritualmente, né? Trabalhe forte a restauração da sua identidade, vá entendendo o seu propósito em Deus, cada vez mais se aprofundando nesse relacionamento, quem Deus é. Entenda de uma vez por todas que o espírito de engano engana, porque ele se parece muito com a verdade. Muito com a verdade. Se assemelha, ele vem para enganar, por isso que ele não vem já mostrando tudo, ele vem agindo por trás, com sutilezas. E isso pode aprisionar muitos filhos de Deus, né? Aí vem sempre a pergunta: como é que eu posso vencer esse espírito de engano? Não tem como vencer, não tem como discernir, se não for através de um relacionamento genuíno com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Ande na luz, saia das trevas, encontre a cura em Cristo, acerte as suas contas com a sua própria história, enfrente os seus processos, discina a natureza das batalhas, aprenda essa vida com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, meditando na palavra, aplicando a palavra a si mesmo, discernindo a voz de Deus, cale a voz do eu, cale a voz de Satanás. Não tem como, gente, eu, cada vez a experiência, a caminhada tem me provado, assim, que nós vamos passar alguns momentos de solitude com Deus, né? Tem processos que somos só nós e Ele, mas tem processos que nós precisamos de ajuda das pessoas, e Satanás sempre vai querer isolar a pessoa, né? Ele vai enganar com essas vozes que eu falei aqui, para isolar a pessoa, tirar a pessoa desse lugar de ajuda, né? Desse lugar onde ela vai ser direcionada, levada a Deus. Cuidado com ensinos que não te conectam diretamente com o Pai. Todo o processo de cura e libertação, quando você está recebendo auxílio e apoio de pessoas, sempre vai pautar a tua conexão a Cristo, sempre vai conectar você à restauração da sua identidade, sempre vai levar você a viver o seu propósito, vai ativar você, vai levar você a um discipulado emancipado, uma forma de você realmente viver na terra, cumprindo o seu propósito, contribuindo para a expansão do reino de Deus, fazendo outros discípulos. Nunca será para um lugar de trazer você para uma dependência, trazer você para um lugar de você não dar um passo se não for ali com a pessoa. Então, esse assunto vai longe, são várias e várias vertentes que nós podemos até fazer um outro bate-papo sobre isso, que vai ter novas coisas. Nosso Deus é maravilhoso e Ele sempre vai querer que nós andemos na luz e venhamos para a luz, né? Alguns textos que eu quero, alguns títulos, né, que eu quero deixar aqui como apoio para você, são literaturas importantes, além da palavra de Deus, relacionamento com a verdade, mas que podem nos apoiar também, traduzindo um pouco do que nós conversamos aqui, tá? É um livro, O Desafio de Ouvir e Obedecer, da Joy Dawson, é um livro para você discernir a voz de Deus, entender como Deus fala conosco.
um livro muito importante nessa nossa caminhada, eu gostei muito de ler, foi muito importante para mim. Eu recomendo. Outro livro também que vai nos trazer esse cenário dessa época de engano, o falso Espírito Santo, né? O Espírito de Engano é o livro A Guerra pela Verdade, de John MacArthur. E eu quero recomendar um filme que eu falei dele já para muitas pessoas, é um filme chamado Nefários, né? Então, assista esse filme, embora pareça que é um filme de terror, mas não é um filme de terror, ele se passa num ambiente de penitenciária, um diálogo, praticamente todo o filme é esse diálogo, é um filme bem esclarecedor, onde a gente vai discernir um pouquinho, entender um pouco como é que o espírito de engano, Satanás, como ele vem sutilmente, onde ele está infiltrado em áreas da nossa sociedade, tá? Áreas da nossa vida também. Eu espero ter ajudado você um pouco, ter despertado em você esse desejo de refletir, de se aprofundar nesses estudos, no estudo da palavra, no conhecimento de quem Deus é. Deus abençoe. Um grande abraço para todos vocês.